Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos orar. Maravilhoso Deus, aqui estamos nós. Nós te louvamos, Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem prometido para a nossa igreja, e o Senhor tem cobrado de nós, ó Pai, um amadurecimento. O Senhor tem cobrado de nós uma firmeza, um fortalecimento, uma constância. O Senhor tem cobrado de nós, ó Deus, para que estejamos na linha de frente na guerra contra o inimigo, Senhor, para salvar esta cidade e esta região. E nós te louvamos, Senhor, porque aqui estamos nós, prontos a te obedecer. Queremos agora que o Senhor fale conosco. Sabemos que o Senhor preparou algo para nós essa noite, que nós não entendemos, não sabemos nem como começar, nem como terminar. Mas nós nos entregamos nas tuas mãos, porque nós queremos simplesmente ser um instrumento vivo nas tuas mãos para que o Senhor nos use. Que as palavras não saiam do meu intelecto, ó Deus, mas que possa vir diretamente do teu trono, ó Pai. E que eu possa simplesmente ser usado por ti para ministrar. E que cada coração nesta noite esteja verdadeiramente aberto, pronto e receptivo para receber o que o Senhor tem preparado para nós. Amém, Jesus. Amém. Sexta-feira tivemos uma vigília de oração simplesmente maravilhosa. Uma pessoa que esteve presente falou que não queria que acabasse mais, porque foi a melhor de todas. E naquela vigília, anteontem, Deus tocou no nosso coração, através de uma pessoa que estava presente, de que a igreja deveria receber uma unção diferente, uma unção diferenciada. E as coisas andam de uma tal forma que a gente não entende, mas o importante é estarmos andando pelo Espírito. Que a semana que passou, Dona Isilda e o Neto, que são as pessoas que preparam as refeições nos nossos acampamentos, estiveram em Israel, visitando e conhecendo a Terra Santa, e lá em Israel eles lembraram da nossa igreja e nos trouxeram um recipiente com um óleo de oliva virgem de presente. Então, enquanto estávamos na vigília, naquela unção assim, em êxtase, o Senhor tocou que deveríamos ungir a igreja com este óleo. Pesquisando um pouco, e eu até já fiz uma mensagem mais ou menos sobre isso, quando pega-se a oliva, o primeiro azeite extraído é o azeite virgem, que era usado na época para unção, porque era muito caro e representa algo muito precioso. A segunda extração já era para curar ferimentos, e a terceira já era para fazer alimento e outras coisas mais. Este óleo que nós recebemos de presente é o óleo virgem, é o óleo específico para unção. É o óleo que, quando você lê a Bíblia e fala que foi derramado o óleo da unção sobre as pessoas, é este óleo. Então Deus tocou no meu coração, Deus tocou no coração do povo que estava aqui na vigília, para que trouxéssemos uma palavra ontem e ungíssemos a igreja. Mas Deus direcionou que isso deveria acontecer hoje. Irmãos, para você ser ungido, você precisa estar limpo. Se não houver limpeza, não tem unção. Amém? Não tem jeito. Você não unta uma forma suja para fazer bolo. Unta? Você tem que fazer o quê? Primeiro, limpar. E ungir é a mesma coisa que untar. Você sabia disso ou não? Por que unge com óleo? Porque o óleo ele unta, não deixa grudar. Você não passa óleo na parede, se você for passar tinta lá, não pega. Pega? Não pega. O óleo não deixa grudar. O óleo, quando a sujeira bate, volta. Você unta a forma do bolo, por quê? Quando você coloca lá a massa e assa, você vira a forma, o bolo cai inteirinho. Por que nós precisamos da unção?
Porque o diabo está ao nosso derredor lançando dardos para te sujar, te contaminar, te ferir, para te judiar, para jogar você para baixo. Mas quando você está na unção, diz a Bíblia que o diabo não nos toca. Amém? Então é importante estar na unção. É maravilhoso ser um ungido do Senhor. É maravilhoso, é extremamente importante. Porque o mundo sofre, porque o ser humano sofre, porque muitos cristãos, pessoas que se dizem cristãs, sofrem. Porque são presas de Satanás. E estão vulneráveis, estão com fácil acesso, o diabo chega e derruba. Mas quando você tem o revestimento da unção do Espírito Santo, isso não acontece. Amém? E o versículo base para a nossa mensagem hoje está em 1 João, capítulo 2, versículo 20, abre lá. 1 João, capítulo 2, versículo 20. Todo mundo já achou? Então vamos ler a primeira parte do versículo. Todo mundo junto. 1 João 2,20 diz assim: e vós? Tendes a unção do Santo. De novo, e vós? Tendes a unção do Santo. Vós tendes a unção do Santo. Irmãos, a unção do Espírito Santo já foi liberado sobre você. Receba, irmãos. Se alegre com isso, irmãos. Se você recebe um bilhete dizendo que você ganhou na loteria, você é capaz de ficar pulando durante horas e horas sem cansar. Tamanha alegria por um presente que de repente pode ser roubado no dia seguinte. Agora, a unção, o diabo não te rouba. Você pode desprezá-la, mas o diabo não rouba. A unção do Espírito Santo, o diabo não rouba de você. Amém? Por que sermos ungidos? Por quê? Eu frequentei uma igreja durante 25 anos que não tinha esse hábito de ungir, não. Não sei porque nunca entraram na questão. Até quando ia ungir uma pessoa ao ministério, eles não falavam ungir um pastor, eles falavam consagrar um pastor ao ministério. Mas, irmãos, Deus falou aqui no livro de João que nós temos a unção. Amém? A unção do Espírito Santo. Você tem? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Por que a unção do Espírito Santo? Porque Deus nos escolheu. Jesus falou assim: não fostes vós que escolhestes a mim, mas fui eu que escolhi a vós, para que vades e deis frutos. Você é um escolhido do Senhor. Alegra o teu coração ou não? Quando está fazendo a seleção de futebol mundial para a Copa, os jogadores que estão habituados a serem escolhidos, eles ficam numa expectativa até que o técnico passe a relação oficial de quem vai ou não para a Copa. E as emissoras de televisão vão até dentro da casa das pessoas para focalizar a família daquele jogador. E como é a alegria por eles serem escolhidos. Às vezes só para ficar na reserva. Mas a família pula, a família se alegra, a família festeja. E o jogador então nem se diga. É assim ou não é? É uma alegria porque dentro de milhões de jogadores aquele foi escolhido, irmãos. Irmãos, essa alegria tem que inundar no teu coração, porque dentro de milhões no mundo você é o escolhido. Amém? Se alegre, diga glória a Deus. Deus te escolheu. Agora, por que Deus te escolheu? Deus te escolheu porque Ele tem um propósito na tua vida. A salvação é para toda a humanidade. E Deus, o desejo dele é que todos se salvem e que nenhum se perca. Mas Ele te escolheu porque Ele tem um propósito na tua vida. Ele te escolheu para fazer a diferença. E você tem que fazer a diferença. Diferença tamanha que Ele nos comparou a sal e luz. A luz, um pequeno foco de luz, já derruba as trevas. O sal, uma pequena pitada de sal, já tempera um caldeirão de feijão. É assim ou não é? O sal faz a diferença. A luz faz a diferença. O ungido faz a diferença. E aí eu pergunto, você tem feito diferença? Você tem feito a diferença? E eu gostaria de, nesta noite, falar de 4 homens na Bíblia Sagrada. Um ungido,
um ex-ungido, o não ungido e o anti-unção. Quem foi o ungido? Não precisa abrir, simplesmente acompanhe. Eu vou ler a Bíblia aqui, você pode acompanhar, depois se você quiser anotar, ou se quiser abrir também não tem problema. 1 Samuel 16:13 diz assim: então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. Desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Irmãos, Davi era um ungido do Senhor, porque ele foi ungido com azeite. E a partir do momento que Samuel ungiu ele, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. É maravilhoso ter o Espírito Santo de Deus se apoderando de nós, irmãos. Será que você já passou por essa experiência? Nós vamos voltar daqui a pouco aqui. O ex-ungido. Também no livro de 1 Samuel, capítulo 18, versículo 12, diz: temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele e tinha se retirado de Saul. Irmãos, Saul, ele teve a unção, mas ele desprezou, ele negligenciou, e o Espírito Santo se retirou dele. Esse negócio de falar uma vez salvo, salvo para sempre, não tem na Bíblia não. Se você der as costas para Deus, Deus dá as costas para você. Amém? Saul era o ex-ungido, foi uma bênção, mas de repente, o não ungido. Quem era o não ungido? Eliabe. Já viu falar de Eliabe? Eliabe era o irmão mais velho de Davi. Lá em Samuel 16:6 diz assim: e sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante do Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência e nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Eliabe foi o primeiro a se apresentar perante Samuel para ser ungido e já foi declarando: opa, aqui está o ungido. Deus falou: não, você não é ungido. Triste, né? Já pensou se você chegar e falar assim: opa, está aqui ungido, Senhor? Deus falou: não, você não é ungido. O não ungido. E nós vamos ver o porquê daqui a pouco. E o anti-unção? Anti-unção. 1 Samuel 17:42 diz que olhando o filisteu e vendo Davi o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. E disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires contra mim com paus? E pelos seus dedos amaldiçoou o filisteu a Davi. E disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e eu darei a tua carne às aves do céu e às aves e às bestas feras do campo. Anti-unção era um homem que blasfemava contra Deus, era um homem que tinha ódio do povo de Deus. E existe muitas pessoas assim hoje, irmãos. Tem muitas pessoas hoje brincando com Deus. Quem assistiu o programa do Voz da Verdade ontem na televisão, aí levanta a mão. Tá baixa a audiência deles, né? Oh meu Deus, todo domingo, irmãos, todo sábado, meio-dia na Rede TV. E eles estavam falando de pessoas que estão blasfemando contra Jesus. E o nosso pastor é uma bênção, né? Pastor Carlos. Ele falou: por que eles não falam de Maomé? Fala de Maomé. Vai lá falar de Maomé, que são os muçulmanos que tem uns terroristas lá. Fala mal do Deus deles lá, você vai ver só. Eles já vêm aqui, já soltam uma bomba na hora. Contra Maomé eles não falam. Fala contra Jesus que vive o amor, né? Mas o nosso pastor estava meio indignado lá. Eu preciso segurar eles, senão vai soltar uma bomba lá também, né? Mas, irmãos, tem pessoas hoje que são anti-unção, são contra Deus. E você deve conhecer alguém assim. Você deve ter visto alguém já assim, que blasfema, não crê, contra Deus e contra o povo de Deus. Vimos o ungido, o não ungido, o ex-ungido e o anti-unção. Em qual desses será que nós nos identificamos? Por que Deus chama e unge? Ele nos chama e nos unge para que possamos fazer a diferença. Ele nos chama para viver um projeto de vida e excelência. Ele nos chama para sermos ganhadores de almas. Ele nos chama
para ganhar almas e para discipular. É por isso que Ele te chama e Ele te unge. Deus tem um propósito na tua vida, irmãos. Você pode não acreditar, mas Deus tem um propósito na tua vida. Talvez a tua vida de cristã até o dia de hoje tenha sido uma vida medíocre. Talvez tenha sido uma vida normal. Talvez você pode ter até 50 anos de crente e nunca saiu dessa ladainha. Nunca conseguiu fazer nada mais para o Senhor. Nunca conseguiu orar e expulsar um demônio. Nunca conseguiu ter a experiência de orar em um enfermo e ele ser curado imediatamente. Nunca teve uma experiência real com Deus. Nunca realmente teve uma experiência íntima, sobrenatural com o Criador. Deus tem isso preparado para você. Amém? Irmãos, uma pessoa ungida, por onde ele passa, ele altera. Ele marca a história da vida de muitas pessoas. Você, eu quero dizer que foi chamado para marcar a história da sua vida, da sua família, da sua casa, da sua geração e da sua igreja. Estou profetizando a tua vida, irmãos. Recebe se você quiser. Senão você faz assim, não quero. Mas Deus te chamou. Deus está te escolhendo para você realmente marcar. E olha, gerações vão passar e as pessoas vão lembrar de você. Falando assim, foi através daquele meu tio, daquela minha tia, daquele meu vô, daquele meu sobrinho, que nossa família hoje, todas serve o verdadeiro Deus e a vida eterna. Em Atos capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 10, conta a história. Eu vou ler lá para você se familiarizar. Em Atos capítulo 3. Se você quiser abrir sua Bíblia, pode. De 1 ao 10 diz assim: certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 da tarde. Estavam sendo levados para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse: olhe para nós. E o homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. E Pedro disse: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. E segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se imediatamente. Os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que ele era o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamado Formosa. E todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Irmãos, Pedro e João estavam indo para o templo. E de repente eles viram ali um mendigo aleijado pedindo esmola. E ele falou assim, quando os mendigos pediram esmola, ele falou assim: olhe para nós, olhe para nós, olhe bem para nós. Uma das primeiras evidências de uma pessoa ungida é ter uma vida transparente. Amém? Olhe para mim, olhe para mim. Tem gente que vive se escondendo. Mas a pessoa que é ungida de Deus tem uma vida transparente. Olhe para mim, para mim. Eu, quando morei na América, solteiro, teve uma equipe de jovens que evangelizavam. E na época, muitos aqui não vão lembrar disso, mas era um movimento chamado Jesus People, porque era a época dos hippies. E esse povo cristão, jovens, eles tinham os aspectos de hippies, com cabelos longos e barbas compridas, tocavam rock and roll. E muitos cristãos condenavam a atitude deles, mas eles tinham um trabalho maravilhoso. E eles tinham muitos caminhões, dormitórios, refeitórios, eles armavam tendas, e eles iam de cidade em cidade evangelizando, e era um trabalho maravilhoso.
Inclusive eu vi muitos testemunhos deles lá, um deles que me gravou muito foi que Deus tocou no coração deles para atravessarem a América de leste a oeste, e vocês sabem que é muito extenso o país lá, e eles não tinham combustível, e eles falaram, nós vamos até onde Deus quiser, a hora que parar o combustível, a gente para e é ali que Deus quer que a gente fique. E eles atravessaram os Estados Unidos de leste a oeste, e eles não entenderam até hoje. Esse é o nosso Deus, irmãos. E interessante porque eu estou falando isso, porque as pessoas condenavam os cabeludos, e eles falavam assim, vocês querem saber quem somos nós verdadeiramente? Venha morar conosco, pode vir, vamos morar juntos, aí vocês vão saber quem nós somos, e por que estamos fazendo esse trabalho. Irmãos, olhe para mim, você tem que ter uma vida transparente, e diz a Bíblia que aquele aleijado olhou numa expectativa de receber alguma coisa. Irmãos, o mundo olha para nós na expectativa de receber alguma coisa. O que você tem oferecido? Pedro não falou por ele e por João. Você pode ver que Pedro assumiu a palavra e falou no singular. Eu não tenho ouro e eu não tenho prata. O João não sei, ele cuida da vida dele, eu cuido da minha. Eu sei que eu vou falar com você. Eu não tenho ouro e eu não tenho prata, mas o que eu tenho, o que eu recebi, eu vou te dar. E o que ele recebeu, irmãos? Eles tinham acabado de sair do Pentecostes, lá em Atos capítulo 1, diz que ao cumprir o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídos entre eles, línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas eu recebi uma coisa aqui que está sobrando. É o poder, porque Jesus falou, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Irmãos, a unção essa noite é uma unção para poder e ousadia, irmão. Você tem o Espírito Santo, está mofando dentro do coração, não faça isso não, vamos usar. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Vamos, dá a mão aqui, levanta. E falou que imediatamente ele entrou, e não entrou manquejando não, irmãos, porque a gente vê milagre hoje que falando, aí a pessoa, graças a Deus, ele está andando, segura, opa. Bom, senta ele aí, já andou, Deus já fez milagre. Não foi assim não. Diz a Bíblia que ele entrou pulando para dentro da igreja, saltando e glorificando, irmãos. Irmãos, esta tem que ser a diferença na nossa vida. Nós temos que exercitar o poder que nos foi dado. Deus não nos deu espírito de covardia, de timidez, mas de ousadia e de poder, irmãos. Você tem um poder maior é o que está em você do que o que está no mundo. Irmãos, às vezes nós temos ferramentas tão maravilhosas e não sabemos usar. Está na hora, você tem o Espírito Santo, vós tendes a unção do Espírito Santo, diz a Bíblia. Você tem, porque você foi chamado e Deus te chamou para uma missão específica. Cada um aqui é membro, e todos os membros formam um corpo. Nem todos são orelha, nem todos são nariz, nem todos são boca, mas é importante que o conjunto dos membros, nas suas diferenças, forme um corpo perfeito. E é isso o corpo de Deus. É isso a igreja, irmãos. São membros diferentes, mas aquele irmão é diferente. O importante, irmãos, é que a vida que está nesse corpo é o sangue, e está em todos os membros. O Espírito que está aqui, irmãos, é o mesmo que está em cada um de nós. Amém? Então, irmãos, unção não é algo para se guardar egoisticamente. Unção é para ser usado em favor daqueles que estão esperando e necessitando receber alguma coisa. Você entendeu? Você vai receber uma unção nessa noite. Não é para você guardar. Não. É para você usar em favor daquele que está necessitado. Quando você viu, os apóstolos receberam a unção do Espírito Santo de Deus no Pentecostes, irmãos, a vida mudou. A vida mudou completamente. E a vida do ungido, ela é diferente.
E eu gostaria de voltar rapidamente aqui nos 4 homens que mencionamos no início da mensagem. A diferença é essa. Tem que existir diferença, irmãos. Senão você não recebeu a unção. O óleo é simbólico. A unção, ela penetra no teu coração. Amém? Vocês conhecem a história de Davi e Golias? Todo mundo já viu o filme, já viram na escola bíblica dominical. O Golias, o gigante Golias, ele era um homem anti-unção. Era um guerreiro experiente. A Bíblia diz que ele media 6 côvados e 1 palmo. Isso equivale a 2,92 metros de altura. Um homem muito alto, 3 metros. E ágil. Não era porque às vezes a gente vê umas pessoas aí com distúrbio hormonal que cresce demais, que nem tem no livro do Records lá, né? Aí a pessoa, porque é muito grandão, então fica meio... Não, ele era ágil. Diz a Bíblia que ele usava um capacete de bronze, uma couraça com escamas de bronze, e essa couraça que ele usava pesava 5.000 ciclos, o que equivale na nossa medida a 70 quilos. Caneleiras de bronze nas pernas, dardo de bronze entre os ombros, e ele usava uma lança de ferro cuja ponta pesava 600 ciclos, o que equivale a 7 quilos, só a ponta da lança. Este era o homem, humanamente falando, invencível. Mas não brinca com Deus não, irmãos. Eu recebi um e-mail uma época aí, falando todas as pessoas que desafiaram Deus. Aí veio o cara que construiu o Titanic, falou, esse nem Deus afunda. Afundou. Tancredo Neves, se Deus quiser ou não quiser, eu subo a rampa. Subiu morto no caixão. Subiu, mas morto. Adiantou. John Lennon, ninguém faz mais sucesso que eu, nem Jesus. Na semana que vem mataram ele pelas costas, um próprio fã. E tem outros aí que eu não lembro agora. Mamonas, eu não lembro, eu não sei se nesse meio tinha. O que ele falou? Não preciso de Deus para fazer sucesso. Ele falou isso mesmo. Não preciso de Deus. E é crente, hein? Ouvi a voz da verdade, hein? A Graciela tem a reportagem aí. Nas horas de depressão, ele se trancava no quarto, Dinho, e colocava a música Ilha para ouvir. Conhecedor da palavra. Não precisamos de Deus para fazer sucesso. A banda inteira foi pro brejo. Brinca com Deus não, irmãos. Você pode ser muito grande, forte, capaz, mas nós precisamos da unção. Diferente de Davi, que era um ungido. Davi era o caçula, o mais novinho da família. A especialidade dele era cuidar de ovelhas no campo. Não tinha nenhuma experiência de guerra. Nunca tinha usado uma armadura. As armas que ele usava jamais poderiam servir para instrumento de guerra. Ele usava cajado, funda. A funda, para quem não sabe, é tipo um estilingue. E pedrinhas no embornazinho que ele carregava do lado aqui. Como que ele poderia se apresentar diante de uma guerra para lutar com um gigante hábil daquele? Mas Davi tinha um segredo. Seriam suas armas? Não. A habilidade, a pontaria que ele tinha enquanto ele cuidava das ovelhas, ele ficava lá matando passarinho com um estilingue? Não. Seria a dedicação diária dele ficar treinando tanto com aquele estilinguinho? Não. O segredo dele está no capítulo 16, versículo 13 de 1 Samuel, que diz que, sendo ungido Davi no meio de seus irmãos, daquele dia em diante, o Senhor se apoderou dele. Irmãos, quando Deus se apodera da sua vida, as coisas começam a acontecer, você nem nota. Certa ocasião, Davi estava cuidando das ovelhas. E apareceu um urso para comer uma ovelhinha. E diz a Bíblia que Davi falou, não vem que não tem. Investiu fisicamente com um urso,
arrancou a ovelha da boca do urso e matou o urso com as próprias mãos. Que coisa! Isso é natural? Não, isso é sobrenatural. E o sobrenatural acontece quando você tem a unção. Se ele não tivesse a unção, ele tinha sido morto pelo urso. Passou um tempo, apareceu um leão. Mesma coisa, mesma história. O leão catou a ovelhinha pelas costas. Opa, ele já pulou na frente do leão. E olha que o leão corre, irmãos. Correu, alcançou, ficou na frente, falou: onde você vai? Devolve minha ovelha. O leão não quis, ele foi lá, pegou entre a boca do leão, abriu a boca do leão, libertou a ovelha e rasgou a boca do leão e destruiu o leão, irmãos. E voltou tranquilo. Não foi contando fama, glória, vocês viram que eu fiz? Não, simples, porque o ungido não é orgulhoso, irmãos. O ungido é humilde. O ungido faz a obra, mas fica na humildade dele. Ele podia ter colocado em todos os jornais, não, ficou na dele. Faz o trabalho dele e fica quieto. Na humildade, foi para casa e tal. E foi curada a ovelhinha, que levou uma bela mordida nas costas. E garantiu. Irmãos, quando você tem a unção de Deus, o sobrenatural começa a acontecer na sua vida. Amém? Eliabe era o irmão mais velho de Davi, tinha uma boa aparência, fazia parte do exército de Deus, do povo de Israel, sabia tudo sobre armadura, tinha habilidade. O problema é que Eliabe não era ungido, irmãos. De ponto de vista lógico e estratégico, Eliabe estava certo. Falou para Davi: você não pode lutar com Golias. Você não pode, você é um menino, você é fraco. Você não tem capacidade, você não está no exército. Ele ainda deu a dura e falou: volta para casa, moleque. Volta para casa. Davi falou assim: mas peraí, nós não podemos aceitar que este homem fique falando do nosso Deus do jeito que ele está. Eliabe falou assim: volta, menino, vai lá cuidar das suas ovelhinhas. Vai lá cuidar das suas ovelhinhas. Irmãos, o não ungido não consegue ver a diferença na vida do ungido. Ele esqueceu que o irmão dele tinha sido ungido na presença dele pelo profeta Samuel lá na casa. E quando você tem a unção de Deus, irmãos, você tem poder, você tem autoridade para lutar contra Satanás. O espírito de timidez e covardia sai por completo. Saul era bonito, diz a Bíblia lá em 1 Samuel capítulo 10, versículo 23. Era alto, ele estava acima dos ombros de todos. Belo, formoso, toda mulher pagava pau para ele. Mas desprezou a unção de Deus. E a pessoa, quando despreza a unção de Deus, sabe quem foi o primeiro que desprezou a unção de Deus? Lúcifer. Lúcifer era ungido de Deus. Desprezou. Por isso, quando desprezamos a unção, irmãos, a situação fica terrível. Vocês conhecem a história de Saul. O que aconteceu com ele no final da vida? Ficou louco, endemoniado. Um homem que era um ungido do Senhor, agora precisa resolver os seus problemas, vai atrás de feiticeira. Vai atrás de feiticeira para resolver os seus problemas. Irmãos, muitas vezes, o pastor Carlos falou isso ontem no programa de televisão também. Tem crentes indo atrás de horóscopo, irmãos. Ele até brincou lá, né? Eu vou falar o signo de Áries hoje aqui. Vocês que são de Áries, ele é uma bênção, né? Preste atenção. Não vista preto hoje. Tudo conversa. É tudo conversa, irmãos. Nós temos que buscar a direção da nossa vida em Deus. Porque este mundo está sob o controle de Deus. Não é sob o controle de homens, de cartomantes. Saul ficou louco. Ficou endemoniado, que o próprio Davi era chamado para expulsar os demônios dele tocando a harpa. Negligenciar a unção de Deus é muito perigoso, porque o diabo te pega. Sabia disso? Negligenciar a unção de Deus é a mesma coisa de que você falar assim: eu te aceito, Satanás, como guia da minha vida, para me levar ao inferno. Sabia disso? Sabia? Porque quando você negligencia a unção de Deus, o Espírito Santo se retira de você.
Tem outras pessoas que negligenciaram a unção. Vocês conhecem muito bem a história de um homem chamado Sansão, que negligenciou a unção. E a Bíblia diz que Deus tirou o Espírito Santo. E quando ele perdeu a unção, ele perdeu a força. E quando ele perdeu a força, a primeira coisa que fizeram com ele foi o quê? Vazar seus 2 olhos. E quando vazaram seus 2 olhos, fizeram o quê? Colocaram ele para puxar uma pedra no moinho. Serviço que jumento fazia, cavalo fazia lá. E ficaram batendo, escarnecendo e zombando. Irmãos, negligenciar a unção é a mesma coisa de você assinar com o próprio punho a sua desgraça, a sua miséria, o seu castigo, o seu sofrimento, o terror para a sua vida. Por isso, nós temos 4 exemplos maravilhosos. Ungido, vitorioso até o final. O ex-ungido só servia para criticar, só olhava para o lado físico, o lado humano. O não ungido, o Eliabe, né? Não, o Eliabe que só fazia isso. O ex-ungido, desculpa. O ex-ungido era Saul, que realmente pessimista, não acreditava na vitória do ungido. O ex-ungido, o não ungido, desculpa, o Eliabe, o irmão de Davi, só questionava, criticava e também não acreditava. E o anti-unção também não acreditava. Irmãos, para você crer, você tem que estar na unção. Amém? Quando você está na unção, você crê. Se você sai da unção, você começa a colocar dúvidas. Hoje em dia, muitas pessoas condenam, criticam variadas denominações com simulação de milagres e tudo mais. Irmãos, nós não podemos fazer isso. Amém? Não podemos criticar e condenar ninguém. Você não está lá, você está aqui. Você não está vendo lá. Você não está vivendo com aquele pastor, você está vivendo com esse. Então, quem foi que te constituiu por juiz? A Bíblia fala que há um só juiz e um só legislador. Faça a sua parte e não se preocupe com o resto. Nós temos que fazer a nossa obra, irmãos. Deus estabeleceu o ministério Voz da Verdade em Mogi Mirim para servir de bênção para esta cidade e para toda esta região. E grandes desafios Ele tem colocado sobre as nossas vidas. E nós só vamos alcançar se verdadeiramente vivermos na unção. A unção faz a grande diferença. Quando você verdadeiramente é ungido do Senhor, você vence leões, você vence ursos, você vence gigantes, e tem isso como uma coisa normal, porque não é você que está fazendo, mas é Deus que está fazendo em você. Amém? Você simplesmente é um usado nas mãos de Deus. Deus tocou no meu coração profundamente que eu deveria ungir a igreja, e eu quero convidar a igreja agora para se colocar de pé, abaixar a sua cabeça e fechar seus olhos. Você vai receber a unção do Senhor. Como é que está a sua vida? Está legal? Será que você está verdadeiramente pronto e preparado para receber a unção de Deus? Olha para dentro do teu coração. Você está disposto a receber a unção do Senhor? Ou você vai rejeitar? Saul rejeitou. Problema. Eliabe não recebeu a unção. Problema. Golias era contra a unção. Foi derrotado e morto por Davi, com uma pedra que acertou na sua fronte. Davi, ungido, vencedor em todas as batalhas, o único na Bíblia chamado o homem segundo o coração de Deus. Tamanha importância desta unção, que Jesus veio ao mundo e foi chamado de filho de Davi. Ele marcou a história, ele marcou a geração, ele marcou todo o plano do processo de Deus para a salvação da humanidade.
E isso Deus quer fazer com você nessa noite. Mas você precisa se arrepender agora dos seus pecados. E se existe alguém que você tem alguma coisa contra e precisa pedir perdão agora, vá até ele, peça perdão, dê um abraço. Se existe alguém dentro do próprio corpo que você está tendo dificuldade de relacionamento, antes de você ser ungido, vai lá e conserte, limpe esta sujeira que está dentro do teu coração. Você não pode receber a unção se o teu coração estiver com sujeiras. Mas você tem que limpar o teu coração antes de tudo, para poder receber a unção do Senhor. Nós vamos ungir. Mas antes eu queria que você tivesse um momento de preparação, de contrição e de arrependimento. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Jesus, eu intercedo pela tua igreja. Se o Senhor nos mostrou na vigília de oração que deveríamos tomar esta atitude de ungir a tua igreja, nós vamos obedecer. Mas, meu Deus, que não seja simplesmente uma unção superficial, mas que este azeite alcance o mais profundo dos corações dos teus filhos. E que a partir de hoje, Senhor, a nossa vida venha fazer uma diferença para todos aqueles que olham para nós. Que as pessoas não venham mais a nos enxergar como uma pessoa normal, mas que o poder do Todo-Poderoso seja manifestado através das nossas vidas. Jesus, prepara o coração dos teus filhos. Em nome de Jesus Cristo eu peço que nesta noite seja um marco nesta igreja e que nós possamos sentir a tua presença, que nós possamos sentir o fogo, aquele fogo que caiu sobre a cabeça dos teus discípulos no Pentecostes, que isso seja uma realidade na vida dos teus filhos, porque nós sabemos que só vamos obedecer a tua voz como igreja se realmente estivermos na unção. O grupo vai cantar uma canção, e você que gostaria de aceitar a unção e receber, você vai sair do seu lugar e vir aqui na frente agora. Mas não ajoelhe-se não, permaneça em pé, que para ungir a tua testa é mais fácil que você permaneça em pé. Então você que está disposto a receber a unção do santo nessa noite, você pode sair do seu lugar e vir para a frente enquanto o grupo canta uma canção. Passo pelo holocausto e eu me limpo no sangue de Jesus. Entro no santuário como os pais e acende-se uma luz. Entro no Santíssimo e vejo o Cordeiro assentado como Deus. E o meu caminho é de sacerdote a rei. Cura e perdão já recebi, pois o véu se rasgou. Vi a face do meu Jesus, que todo mal levou. Cheio do Espírito hoje sou, pois pelo véu passei. Hoje o meu caminho é de sacerdote a rei. Passo pelo holocausto e
Entre na presença de Deus, irmãos. Feche seus olhos. Visualize. Jesus está aqui. Aleluia. Vejo o Cordeiro assentado como Deus. E o meu caminho é de sacerdócia. Passo pelo holocausto e eu me limpo no sangue de Jesus. Entro no santuário como os pais e acende-se uma luz.